feche os olhos por um breve instante e tente realmente ouvir o que o silêncio está tentando dizer. Não me refiro ao barulho ensurdecedor dos motores das cidades ou ao zumbido eletrônico constante que preenche nossos lares, mas sim ao som que reside nas fendas da realidade. Existe um estalo seco, um rangido persistente que ecoa nos pilares invisíveis da sociedade, como se as fundações da nossa civilização estivessem cedendo sob um peso invisível e colossal. A grande maioria de nós caminha pelas ruas mergulhada em um transe hipnótico, protegida por uma redoma de trivialidades, acreditando piamente que a normalidade é um direito inalienável. Pensamos que o sol nascerá amanhã da mesma forma que nasceu hoje, e que as instituições que sustentam nossa vida moderna são eternas. No entanto, a verdade que sussurra nos cantos mais sombrios da história e nos registros antigos que o tempo tentou apagar é que o mundo que conhecemos é apenas uma fachada frágil, um cenário montado sobre um palco em chamas. Estamos vivendo em uma imensa construção de vidro e os primeiros impactos já começaram a estilhaçar a superfície, criando rachaduras que se espalham de forma silenciosa. O ruído incessante do nosso cotidiano digital é um mecanismo de defesa planejado para impedir que você ouça o som do fim batendo à sua porta. Sentimos-nos seguros em nossas metrópoles de concreto e luzes de LED. Mas essa segurança é uma ilusão perigosa, alimentada pela arrogância de uma era que acredita ter dominado a natureza. Civilizações antigas, que possuíam uma conexão muito mais íntima com os ciclos da Terra, também desfrutaram desse mesmo conforto enganoso momentos antes do abismo se abrir. Os maias estudaram as estrelas, os romanos pavimentaram o mundo com estradas eternas, e os cidadãos de Pompeia continuaram seus banquetes, enquanto a montanha logo atrás deles fervia. Todos eles ignoraram os sinais óbvios, as mudanças bruscas na fauna e o recuo misterioso das águas costeiras sob seus pés. Eles acreditaram que o amanhã seria um espelho fiel do hoje. Nós estamos cometendo o mesmo erro, mas em uma escala global que torna o colapso infinitamente mais profundo. A história não se repete simplesmente. Ela rima com uma violência que a nossa geração está prestes a redescobrir. O que você está prestes a ouvir não deve ser encarado como uma teoria da conspiração, mas como um diagnóstico clínico de um organismo planetário em colapso. Se você observar os eventos que têm assolado o globo, anomalias climáticas que desafiam previsões, tensões geopolíticas orquestradas e a estranha desorientação do inconsciente coletivo, perceberá que não são coincidências. São as engrenagens de um relógio ancestral que começou a marcar os segundos finais. Estamos nos aproximando velozmente da meia-noite da civilização humana, e os ponteiros pesados deste relógio cósmico não admitem mais pausas ou falsas esperanças. Convido você a interromper sua rotina agora. Olhe através da sua janela e observe o mundo com novos olhos. Perceba como o ar parece carregar uma densidade estranha, uma eletricidade latente que aguarda o momento certo para descarregar sua fúria sobre a civilização. A natureza está gritando em frequências que mal captamos, enviando sinais desesperados através dos oceanos, mas nós desaprendemos a linguagem básica do mundo natural. O tempo da negação acabou, e a ignorância deixou de ser um refúgio para se tornar uma armadilha. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Essa urgência que você sente agora, pulsando de forma ritmada no seu peito, não é uma mera coincidência. É a intuição primordial de que algo fundamental na estrutura da nossa própria existência mudou para sempre. Não se trata apenas de política. É o próprio tecido da nossa realidade se desfazendo. Estamos iniciando uma contagem regressiva de 7 sinais definitivos. O aspecto mais aterrorizante não é o futuro, mas o fato de que já atravessamos os primeiros portões sem perceber. A porta foi aberta, o mecanismo foi ativado,
e a luz fria da verdade revelará em breve o que realmente está oculto. O primeiro sinal manifesta-se no gemido da Terra. Não se trata apenas de um aumento estatístico em terremotos, erupções vulcânicas ou furacões devastadores, mas de uma mudança qualitativa na própria frequência vibracional do nosso planeta. Observe atentamente o comportamento da fauna e perceberá que a natureza sabe o que nossa arrogância tecnológica nos fez esquecer. Animais, cujos instintos permanecem sintonizados com as correntes magnéticas do globo, estão agindo de maneira errática e desesperada. Baleias encalham e pássaros perdem rotas ancestrais, caindo do céu em cidades silenciosas. A biosfera ativou um sistema imunológico, identificando a presença humana como uma infecção insuportável. A Terra está tentando nos expulsar agressivamente deste ecossistema, e cada tremor é um aviso claro de que o solo firme sob nossos pés é uma promessa que o planeta não pretende mais cumprir. Descendo para as veias profundas do mundo, encontramos o segundo sinal: o sangue transformado em poeira nas águas. Rios sagrados que sustentaram a civilização por milênios desaparecem diante de nós, como se o próprio tempo os consumisse vorazmente. O rio Eufrates, pilar profético fundamental, seca em um ritmo que desafia as projeções climáticas. À medida que as águas proféticas recuam, elas revelam estruturas milenares e cavernas sombrias que o homem nunca deveria ter visto novamente, despertando ecos de avisos milenares. O que era fonte de vida, agora é o anúncio da sede global insaciável. A contaminação em massa e a luta pelo controle dos recursos hídricos mostram que o que era vital agora é o anúncio da morte. A água, elemento da purificação, tornou-se o palco onde o cenário do fim é pintado em tons de lodo e escassez. Enquanto a natureza se retorce, o terceiro sinal ergue-se no horizonte das nossas cidades: o caos das nações. Vivemos um período marcado por guerras e rumores de guerras que transcendem os campos de batalha físicos. A polarização atingiu níveis tóxicos que corroem o tecido das famílias e comunidades. O ódio gratuito, alimentado por algoritmos projetados para a divisão, transformou o diálogo em um ruído ensurdecedor e o vizinho em um inimigo mortal. As nações se armam não apenas com ogivas nucleares, mas com narrativas de destruição mútua que preparam o terreno para um conflito sem volta. A sensação de que estamos à beira de um precipício geopolítico é palpável. E a ordem mundial que parecia sólida está se fragmentando como vidro sob pressão extrema. A paz que conhecemos é agora apenas um intervalo breve, frágil e ilusório entre os gritos de guerra globais. E dentro dessa fragmentação surge o quarto sinal, silencioso e onipresente: o olho que tudo vê. Nunca estivemos tão conectados e, simultaneamente, tão monitorados. A vigilância teceu uma rede invisível ao redor de cada passo seu. Cada busca, suspiro captado por microfones e transação financeira são tributos ao altar do controle absoluto. As profecias antigas falavam de um tempo de controle total sobre a vida cotidiana e as almas. E hoje, esse controle é exercido por fios de fibra ótica e algoritmos sem rosto. Você nunca esteve tão vigiado e, simultaneamente, tão profundamente sozinho em sua própria mente. A privacidade morreu, e com ela, a liberdade de ser humano sem o julgamento constante de uma máquina fria. Isso nos leva ao quinto sinal, o mais devastador por ser interno: o esfriamento da alma. Olhe ao seu redor e perceba a erosão sistemática da empatia. Estamos morrendo por dentro de forma lenta antes mesmo do fim chegar à superfície. Somos apenas espectadores apáticos, rolando tragédias infinitas com a indiferença de quem olha um anúncio publicitário qualquer. A decadência moral não é apenas uma quebra de regras, mas o colapso das estruturas que nos permitiam sentir o outro. A compaixão foi substituída pela sinalização de virtude vazia.
e o calor humano foi trocado pela luz azul dos monitores. A nossa própria alma coletiva está congelando lentamente. O ritmo da nossa jornada agora acelera para um clímax insustentável. Mas os dois últimos sinais. Esses farão você realmente desejar nunca ter aberto este vídeo. Deixe o peso dessas palavras se assentar enquanto desviamos o olhar das mazelas humanas para o sexto sinal, que agora paira sobre nossas cabeças, o silêncio do céu. Por milênios, a humanidade olhou para as estrelas em busca de ordem, luz e destino, mas hoje o firmamento parece estar se reorganizando em um padrão sombrio que não fomos feitos para compreender. Astrônomos renomados, homens e mulheres que dedicaram suas vidas inteiras a mapear o cosmos, estão observando anomalias que desafiam cada lei da física já escrita. Estrelas antigas que deveriam brilhar por mais bilhões de anos simplesmente desaparecem do mapa estelar sem deixar vestígios de supernovas ou qualquer explicação científica plausível. Sinais de rádio organizados ecoam de vazios espaciais onde não deveria haver nada além de escuridão absoluta. Há uma sensação crescente, sussurrada nos corredores das grandes agências espaciais, de que algo vasto, antigo e absolutamente indiferente à nossa existência está se aproximando das fronteiras externas do nosso sistema solar. A ciência encontrou seu limite final, e o silêncio que emana dos observatórios não é resultado da falta de conhecimento, mas de um pavor tão profundo que não existem palavras técnicas para descrevê-lo. O céu está se calando porque a verdade que ele carrega é pesada demais para ser anunciada para uma civilização distraída. Isso nos conduz, inevitavelmente, ao sétimo sinal, a revelação final, que coroa todos os outros com um toque de tragédia inevitável. Este sinal não pode ser captado por lentes potentes de telescópios ou medido por sismógrafos sensíveis. Ele é o sinal que ocorre dentro de cada indivíduo, inclusive em você, neste exato momento de descoberta. O sétimo sinal é o rasgar definitivo do véu da consciência humana. É aquela sensação persistente, gélida e sufocante de que a realidade, como a conhecemos, é apenas uma construção frágil que está prestes a desmoronar diante de nossos olhos. Você sente que os dias estão acelerando, como se o próprio tempo estivesse sendo drenado por um ralo invisível no tecido do espaço. As coincidências da sua vida cotidiana tornaram-se frequentes demais. Os sonhos tornaram-se vívidos demais. E a percepção de que algo fundamental mudou na estrutura vibracional do mundo é agora uma certeza física indescritível. O sétimo sinal é o momento exato em que a sua alma reconhece que o teatro terminou. Não é mais uma questão de fé ou de crença teológica, mas de percepção direta e visceral. O véu se rasgou, e o que está do outro lado começou a vazar para dentro da nossa existência trivial. A convergência de todos esses eventos nesta exata década não é apenas um acidente estatístico infeliz. Se você olhar para a vasta história da Terra, nunca houve um período onde o gemido do planeta, o sangue nas águas, o caos das nações, a vigilância absoluta, o esfriamento da alma e as anomalias celestes tenham se alinhado com tamanha precisão cirúrgica e letal. A impossibilidade estatística de que tudo isso seja apenas um ciclo natural é o que deveria realmente tirar o seu sono durante as madrugadas silenciosas. O fim não é um evento cinematográfico que estamos esperando para o futuro distante. Ele é uma maré silenciosa que já subiu até o nosso pescoço, enquanto estávamos ocupados demais olhando para as luzes artificiais de nossos celulares. Você está no epicentro dessa tempestade final. E cada batida do seu coração é agora um segundo a menos no cronômetro da história humana. Agora, enquanto o ritmo desta narrativa desacelera para o seu fim, peço que você respire profundamente uma última vez. Sinta o ar entrando em seus pulmões e perceba que este mesmo ar está carregado com as partículas finas de um mundo que está expirando.
Não há mais para onde fugir, pois não existe um lugar no mapa terrestre que esteja fora do alcance desses sinais implacáveis. O refúgio geográfico é uma ilusão infantil que a tecnologia tentou nos vender por conveniência. Quando o tempo acaba, o único lugar para onde você pode realmente olhar é para dentro de si mesmo. A preparação que o mundo exige agora não é de estoques de comida, armas ou abrigos subterrâneos, mas de uma clareza mental e espiritual absoluta que permita enfrentar o que vem depois do último suspiro da civilização. Convido você a um momento de silêncio total após o término destas palavras. Não busque distrações imediatas ou vídeos aleatórios para preencher o vazio. Apenas sinta a gravidade da realidade que foi removida das sombras. A pergunta que resta, e que ecoará em sua mente durante as noites de vigília que virão, não é sobre quando exatamente o processo será concluído, mas se você possui a integridade necessária para manter os olhos bem abertos enquanto tudo ao seu redor mergulha na escuridão final. A verdade foi entregue, o véu foi removido, e os sinais estão por toda parte, brilhando com a luz fria do inevitável. Esteja pronto, pois o relógio cósmico não voltará a marcar a hora anterior. O 7º sinal já foi dado. O fim não está próximo, ele já está instalado em cada fibra da realidade. E ele conhece perfeitamente o seu nome.